Ponto a ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Uma boa tarde para você. O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, se mostrou surpreso e também desconfortável com o que chamou de pressão da mídia, da imprensa, em relação ao seu voto, que foi o último no caso da aceitação ou não de um novo julgamento para alguns envolvidos naquele caso do Mensalão. Ele disse que em 45 anos de atuação no Ministério Público e no Judiciário, nunca viu tanta pressão da imprensa sobre um profissional da área jurídica. E classificou as opiniões externadas pelos membros da mídia e da imprensa como tentativa de subjugação midiática da consciência crítica do juiz, afirmando, por fim, que isso é muito grave. Mas, com a devida vênia do senhor ministro, que nem está me vendo, nem vai me ver, nem me ouvir, se ele quiser fazer um teste da repercussão da sua decisão, que não foi só sua, é verdade, foi na realidade de 6 magistrados, é só ele sair perguntando, dando um giro na Praça da Sé em São Paulo, na Cinelândia no Rio de Janeiro ou aqui no Calçadão de Campina Grande. E aí ele sentirá o que a população achou da sua decisão. E é bom a gente lembrar também ao ministro Celso de Mello que a imprensa apenas repercute o anseio do povo, da população. Ao contrário de alguns juízes, de alguns magistrados, com todo respeito, que preferem a letra fria da lei, para alguns até já revogada. Fazer o quê? Aguce o seu senso crítico, participe dos acontecimentos da sua região. O Ponto a Ponto está começando. Segundo os jornais de São Paulo e do Rio de Janeiro, é uma questão apenas de tempo para a presidente da República, Dilma Rousseff, confirmar o convite ao senador Vital do Rego para que ele assuma o Ministério da Integração Nacional. O senador paraibano é unanimidade entre os PMDBistas da Câmara e do Senado. E isso já foi confirmado pelo vice-presidente da República, Michel Temer. Só para lembrar, Vitalzinho já garantiu a amigos e a assessores que, se for mesmo convidado, assume, desde que tenha condições de realizar alguma coisa pelo Brasil e não ser apenas uma figura decorativa no ministério, né? É um dos raríssimos casos de senador de primeiro mandato a ocupar funções tão importantes. Se não, vejamos, né? Presidente da Comissão de Orçamento da Alta Câmara do Senado, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, cargo que ocupa nesse instante, presidente de CPI, membro de cerca de 20 comissões do Senado e corregedor da Casa em 2 oportunidades, inclusive agora. Vital do Rego é figura de destaque entre os pares da Alta Câmara e poderá, se assumir mesmo o ministério, entrar para a nossa história como o comandante da fase de conclusão da obra de transposição de águas do Rio São Francisco. E será o segundo ministro paraibano e o segundo ministro de Campina Grande, porque Aguinaldo Ribeiro, que também é nosso, já está ocupando o Ministério das Cidades. O ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Agra, é o nosso entrevistado de hoje. De uma família muito conhecida em Campina Grande, arquiteto e professor universitário, Luciano foi vice-prefeito de Ricardo Coutinho e assumiu quando Ricardo se afastou para as disputas do governo do estado. Todos os analistas dizem que ele fez um excelente restante de governo, apoiou o então candidato petista Luciano Cartacho, rompendo com o esquema do já governador e foi chamado o fiel da balança da eleição para prefeito da capital. Hoje, Luciano Agra é cortejado por todos os esquemas que pretendem disputar as eleições de 2014 e, claro, está fazendo contatos com lideranças, surfando nessa onda da política. Professor Luciano, eu quero agradecer sua vinda ao Ponto a Ponto, desejando uma boa tarde. Tudo em paz? Tudo em paz. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês e saudar todos os telespectadores, né? Porque para mim é um momento muito importante, que eu estou pela primeira vez dando uma entrevista por uma emissora de TV aqui na minha cidade, na cidade em que eu nasci, e que aprendi muito e a quem eu devo muito, né? E estou aqui à disposição, né, da TV Itararé e filiada à Rede Cultura, que inclusive me toca muito
próximo, né? Porque eu sou um professor universitário e ao chegar aqui no espaço, eu tive a oportunidade O senhor não conhecia o complexo educacional ainda da Facisa, não conhecia. né? Eu fiquei encantado, né? Com o empreendedorismo de Campina Grande, né? O que nós estamos vendo hoje é que os empreendedores, as cidades empreendedoras é que estão mantendo a Paraíba num patamar ainda de desenvolvimento. Quando o senhor surgiu na política como candidato tirado, digamos, da manga, né, da camisa de Ricardo Coutinho, porque tinha aquele esquema com José Maranhão e o PMDB queria outra vez indicar o vice, e quem é o vice vai ser alguém de extrema confiança de Ricardo Coutinho, e surge o nome de Luciano Agra, e todo mundo disse, é de Campina Grande. E algumas pessoas, de Campina, é mesmo, nasceu aqui, é da Zona Leste, é de Zé Pinheiro, é parente de Everaldo Agra, de Tota Agra, de Alberto. O senhor é, de fato, da família Agra daqui, né? Sou da família Agra, nasci e posteriormente, né, me radiquei aqui, fiquei muitos anos, né, estudando, conheci muita gente que hoje é destaque na cena política, mas também na cena técnica, na cena acadêmica, na cultura, né? Tive nesse aspecto eu tive assim uma felicidade de conviver com pessoas maravilhosas, entendeu? E que foram muito importantes na minha formação. Dona Passinha Agra era o que sua? Ela é irmã da minha avó. Irmã da sua avó. Então, parenta. A sua infância, juventude, estudos iniciais, todos foram aqui? Aqui. Tudo aqui? Aqui. E o senhor depois andou por Ingá e Itabaiana? É porque meu pai tinha propriedade e tinha diversos negócios em Ingá, aqui próximo, né? Mas aí toda a minha vida já estudantil já foi aqui em Campina Grande. Eu comecei no Regina Selle, o Instituto Regina Selle, depois Colégio Anita Cabral, depois Pio XI, Colégio Moderno 11 de Outubro, Colégio Estadual da Prata, onde eu tinha excelentes professores, né? E chegou o período já da juventude, aí eu me mudei para João Pessoa. E a fase de ensino superior foi lá? Foi em João Pessoa. João Pessoa. Aliás, desculpe, eu estudei em Pernambuco, porque na época, né, não existia arquitetura aqui na Paraíba, o curso de arquitetura aqui na Paraíba. Eu fui fazer lá em Recife. Aí voltei para João Pessoa e depois teve um tempo, porque o campinense, ele tem uma ligação muito forte com a cidade. Por exemplo, eu já formado, vamos dizer assim, com a vida profissional encaminhada, mas eu me sentia no dever, né, de prestar um serviço a uma cidade que fez tanto por mim. E realmente vim para cá, né, já como gerente de projetos, e fui diretor de uma empresa de desenvolvimento que existia aqui. Era a Condeca na época? A Condeca, né? E aí nós construímos diversas grandes obras. Na administração do James Arruda? Não, de Enivaldo Ribeiro. Enivaldo Ribeiro, na década de 70, né? Enivaldo foi 7682, alguma coisa assim, né? Pronto, exatamente. Eu cheguei aqui, retornei, né, mais ou menos em 1981. E por que a arquitetura, doutor Luciano? O senhor teve um sentimento despertado para isso? Hoje a gente, inclusive, aqui na Facisa, onde estamos, tem o curso de arquitetura, de construção de edifícios, mas antes não tinha. O que lhe despertou para esse ramo? Foi Oscar Niemeyer? Foram os grandes expoentes dessa área? Olha, é aquilo que eu te digo, a nossa formação, ela começa muito cedo, né? E eu tive, assim, o privilégio da minha família, que tinha uma certa sensibilidade artística. Um dos primeiros cursos que eu fiz extra colégio foi exatamente um curso de pintura artística com o professor Miranda. Ainda me lembro bem, entendeu? Que aí eu aprendi, eu comecei a me interessar para isso aí, por esse mundo das artes. E a arquitetura, você sabe que é o espaço que abriga todas as artes, né? E aí tomei gosto, né?
tinha uma certa habilidade com desenho, né? Acompanhei minha irmã, que é formada aqui em engenharia, e aí, antes de se formar, me levava para eu desenhar enquanto ela prestava atenção à aula, e isso tudo foi evoluindo a coisa. Foi evoluindo, né? E aí... A família Agra tem muitas pessoas assim, nessa área, né, da veia artística, cultural, né? Neida Agra é sua prima, então, né? Sua minha prima legítima da minha mãe, primo segundo. Teve aqui há pouco tempo falando sobre o Festival de Inverno. Farei uma visita a ela ainda hoje à tarde. Para a gente fechar esse bloco, eu vou puxar para a política a partir do segundo bloco. O senhor estava bem quietinho lá na universidade, dando suas aulas, trabalhando, fazendo seus projetos e tal. Chega Ricardo Coutinho e diz, vamos ser meu vice? Foi mais ou menos assim, não? Você já tinha um contato antigo, né? Uma ligação? O que acontece é o seguinte, você sabe que num país que tem os desequilíbrios que o Brasil tem, que ainda, né, persistem, que ainda se apesar da melhora que já houve, né? Apesar das melhoras, porque aí ninguém pode negar que o país melhorou bastante, né? Mas não o suficiente ainda para resolver problemas há muitas desigualdades crônicos, ainda, né? Então, eu fazia parte de um grupo, né, que passamos pelo menos 2 décadas trabalhando exatamente para dar suporte e para dar consistência à atuação parlamentar do atual governador. Isso. Né? Então, esse trabalho era um trabalho voluntário, aí eu particularmente me interessei muito porque a questão habitacional em João Pessoa era gravíssima, né? E aí eu tinha uma contribuição e uma experiência a dar, além de infraestrutura em geral, né? E aí, com a chegada do atual governador ao parlamento, o trabalho continuou e só quando houve a oportunidade dele ir para o executivo, para o executivo municipal, aí eu fui convidado, porque eu era o coordenador do plano de governo, né, do primeiro mandato. E aí tive a oportunidade de conhecer o que eu já tinha estudado muito, mas você sabe que... Teoria é uma coisa e prática é outra, né? Prática é outra. É verdade. Aí eu fui para campo, fui para... viver a realidade. A realidade. E hoje eu tenho muito orgulho de ser acolhido em qualquer lugar da cidade de João Pessoa, em qualquer comunidade. E tem uma coisa, conheço profundamente a cidade, seus problemas, as soluções que eu ainda em 2 anos e pouco tive condições de tocar, mas tenho muito orgulho de dizer que a minha gestão durante 2 anos e 6 meses, todos os indicadores são melhores do que a primeira fase. Eu digo isso não com a ponta com vaidade, nem com nada vaidade, disso, né? Não é porque eu acho que o servidor público, né, seja ele em qualquer nível hierárquico, ele tem que servir. Claro. Ele tem que Está ali para isso. Está ali para isso. Verdade, E esse foi minha... E tem uma coisa, eu queria demonstrar que um cidadão comum, ele pode fazer uma... Muito bem. Vamos fazer uma pequena pausa, a gente já volta para o segundo bloco da conversa, da entrevista, do bate-papo de hoje, com o ex-prefeito de João Pessoa, Luciano Agra. Vamos falar sobre política daqui a pouco, não sai daí. Chega a Campina Grande o que há de mais moderno no tratamento da visão. Hospital da Visão Eye Care Center. Um mundo novo diante dos seus olhos. Bem-vindo ao Quiz do Mil Santos. Pergunta: o que seria uma Suíça nordestina? Uma peixeira? Uma super top model? Ou a cidade de areia? Escolheu areia? Acertou! Vem para o Brega Areia. De 27 a 29 de setembro vai ter palestras, gastronomia e muito brega. Com Reginaldo Rossi, Aguinaldo Timóteo, Bartô Galeno e mais. Brega Areia. Correalização Governo da Paraíba. Apoio Ministério do Turismo. Brasil, país rico é país sem pobreza.
Parece incrível, mas 32 cidades paraibanas estão sem receber repasse de dinheiro federal porque não prestaram contas de 2011 nem de 2012 das verbas recebidas para transporte escolar e para merenda, a alimentação dos estudantes. Incrível também é que em alguns desses casos, em algumas dessas cidades, o prefeito foi reeleito. Então foi ele, o atual, que não apresentou a prestação de contas lá em 2010 e 2011, né? E quem não correr para entregar essa papelada toda lá no Ministério da Educação e tudo, fica sem receber dinheiro federal, né? São situações que a gente fica a imaginar como é que um estado pobre como o nosso, o prefeito deixa de enviar uma papelada para Brasília e priva o município de receber um dinheiro que é tão importante. Cá para nós, hein? É uma irresponsabilidade sem limite, sem tamanho, né? Era para transformar toda essa gente, sabe em quê? Em ficha suja, para não poder disputar a eleição por pelo menos 8 anos, aí o pessoal correria e se emendaria. Você vê que aqui o Tribunal de Contas do Estado hoje, quando um prefeito não manda o balancete, Fábio Nogueira, que é o presidente, dá um comando lá no computador e trava todas as contas, não é? Bloqueia tudo. O sujeito só movimenta se correr, mandar o contador, ele próprio, um secretário, levar essa papelada no Tribunal de Contas do Estado. São as normas, as regras do jogo. E alguns não cumprem, aí acabam prejudicando toda a população. E a gente volta ao bate-papo com o doutor, professor Luciano Agra, ex-prefeito da capital paraibana. A experiência de ser prefeito de uma cidade como João Pessoa. De repente, sou prefeito da capital. É um peso enorme sobre os ombros, né, professor? Exato. O que ocorre é que eu vinha me preparando, não exatamente para ser prefeito, mas para ser um gestor, né? Há muito tempo, né? E aí eu tive uma certa facilidade por uma razão simples. A prefeitura de João Pessoa foi o lugar onde eu tive o meu primeiro emprego com carteira assinada, né? E, ao mesmo tempo, convivi com pessoas do mais alto gabarito nacional. O senhor trabalhou com quem? Damásio Franca, Chico Franca? Eu comecei com o doutor Hermano Almeida. Hermano Almeida. E doutor Hermano Almeida, ele tinha uma visão de futuro tão, como é que se diz, aprimorada, que nós convivíamos com Jaime Lerner, por exemplo. Curitiba, né, que fez um exemplo. O plano de transporte de João Pessoa ainda tem muito daquilo que foi feito contribuição em Curitiba, né? do Jaime Lerner. Que é modelo para o mundo, né? Pois é. Né? Você veja que o plano de transporte de João Pessoa está completando 30 anos e vem resistindo, porque um plano desse, ele só tem vida útil no máximo 15, 20 anos, né? E o de João Pessoa tem... quase o dobro disso aí. Ele tem se mantido, mas aí agora eu tive a oportunidade, porque eu fiz mestrado em engenharia urbana e meu trabalho foi sobre transportes. E aí, junto com a equipe local, porque eu dou muito valor à formação de quadros locais, né? Porque, por exemplo, se esses prefeitos tivessem quadros nas suas cidades... Isso não estava ocorrendo, né? Isso não estava ocorrendo, porque muitas vezes é má fé, outras vezes não. Ele confia num contador, num secretário e tal, quando dá fé o negócio está, né? Entendeu? Então, eu sempre trabalhei valorizando a prata da casa e também estendendo toda essa valorização para todo o universo de servidores da prefeitura, porque ela estava crescendo na sua oferta de serviço e isso demanda, evidentemente, quadros especializados. Para você ter uma ideia, arqueólogos, entendeu? Antropólogos, quer dizer, gente das mais variadas campos dos mais variados campos do conhecimento, para que você tenha uma gestão de qualidade, né? E foi isso que esse esforço que eu foi reconhecido pela população. O paraibano, mas o campinense em especial, respira política, gosta de saber dos meandros, dos bastidores e tal. Quando foi que começaram essas desavenças do Luciano Agra, prefeito da capital, com Ricardo Coutinho, candidato ainda ou já com ele governador? Porque a gente acompanhou tudo daqui, de repente vocês passaram a ter uma relação meio que conflituosa, né? Com a chegada do
do atual governador ao Palácio, né, realmente houve uma mudança de comportamento, né, e uma mudança de comportamento em relação à minha pessoa, entendeu? O que antes não acontecia. Antes eu tinha uma liberdade. Vocês todos eram um grupo só, né? Nonato Bandeira, o coletivo, aquele pessoal, as reuniões, os trabalhos todos, né? Tal. Aí, o que ocorre? Houve essa mudança de comportamento, né? E aí começaram a haver maneiras de encarar certos problemas, né? Ou então de resolver certos problemas. Em algum momento o senhor sentiu que queriam mandar na sua administração e o senhor disse, espera aí, o prefeito sou eu, a Agra não leva desaforo para casa e quem dá as ordens aqui sou eu, tem isso não? Mandar não, mas sugerir, digamos, alguma influenciar, coisa. Entendeu? Atrelar a sua administração, a estadual. A estadual, entendi. Quando a gente sabe que são entes completamente diferentes, são outras realidades, né? Outras realidades. Embora digam que a capital sempre tem 2 prefeitos, o governador e o prefeito, mas se houver um trabalho harmônico, combinado, né, discutido, tudo bem. É, né? Tanto que você veja, o governador não está bem porque ele ainda não deixou de ser prefeito. Ele pensa que a Paraíba é uma prefeitura e não é. Né? A Paraíba é uma Há problemas agora, por exemplo, na relação do seu xará Luciano Cartacho, atual prefeito, também com o governador, né? Pois é, entendeu? Então, e ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que eu analiso, por exemplo, o governo, desde a execução orçamentária até a ação concreta lá na ponta, né? Na hora que entrega a obra, né? E tal, né? Então, o que ocorre? Eu percebi que se podia fazer mais, como eu fiz, e ao mesmo tempo sem causar nenhum problema do ponto de vista econômico, financeiro e tal, né? Além disso, as demandas surgem praticamente diariamente. Então, o governo, ele não é... de um dia para o outro ele não é igual. Não, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo, é verdade. Entendeu? Há uma dinamicidade, né? E aí eu tinha essa agilidade e outra coisa, tinha uma facilidade de lidar com esses problemas. Pela experiência toda vivida, né? E outra coisa, eu participava diretamente do desenho, ou então... Da concepção de cada projeto. Então, para mim, foi relativamente fácil, prazeroso, né? E fiz uma coisa, né, que provavelmente Sua Excelência ficou muito contrariado, é porque eu estava no fim do mandato, né? E ele estava começando. Então, eu tinha percebido, nessas análises que eu fazia, que o funcionalismo público estava com os salários muito achatados. Vou dar uma melhorada aqui, né? Aí eu fiz várias coisas. Eu fiz melhoria salarial, teve aumento na educação, que foi 47%. Eu lembro disso. Foi o maior aumento de todas as capitais, né? E o melhor salário de professor, melhor do que Rio, São Paulo, só perdia para Brasília. Então, o governador que na época não queria ou não podia dar aumento. Não podia dar. Aí ele disse, se ele der aqui, os do Estado vão me cobrar também, né? Mas aí, paciência, eu tinha um compromisso com a população. A sua realidade era outra. Estava acima de qualquer... Né? E outra coisa, o senhor tinha a folga financeira para fazer isso. Tinha folga. E outra coisa, tanto que entreguei uma prefeitura sadia, com muitas obras, com mais de 60 contratos adimplentes, né? Quer dizer, sem nenhum problema. Sem contas a pagar, sem nada disso. Entendeu? Só aquele trivial, aquelas coisas que venciam no dia 3, 4, claro, aí não dá. Aí não tem como resolver, não tem como antecipar. Antecipar. Né? E aí eu fiz essa melhoria, por exemplo, que realmente... Foi de encontro ao que queria o governador no âmbito do Estado, né? Gerou um choque ali, né? Agora, isso foi um deles, né? Porque motivos, foram vários motivos, né? E o principal foi exatamente essa, vamos dizer assim, não reconhecer,
né, que isso me parece que é muito típico do comportamento do atual governador, não reconhecer as contribuições, porque você, é aquela história, o ditado Ninguém popular, faz nada sozinho. Ninguém né? faz nada sozinho, você faz parte de uma equipe. Agora, eu consegui, porque eu fui treinado para isso, né, de saber trabalhar em equipe. Por exemplo, eu tinha uma equipe econômica, né, para diariamente avaliar. E manter a par da situação econômica, financeira, tudo, né? Não é à toa que João Pessoa era o segundo maior conta do Banco do Brasil do Estado da Paraíba. Só perdia para o próprio Estado, né? Só perdia para o Estado, que tem um orçamento 5 vezes maior. Pois é. Entendeu? Então, como é que se diz? Fiz um trabalho magnífico, no meu modesto entendimento, em habitação. O empreendedorismo multipliquei por 5 o que tinha acontecido até então, né? Porque é aquela coisa, né? Você faz sem risco calculado, né? Que é a diferença da iniciativa privada. Mas no caso que eu estou comparando com o governador, ele tinha receio, entendeu, de fazer certas, né? E eu seguro. Fazia seus cálculos, tinha margem, vou tocar. Vou fazer. Vou tocar. E fui fazendo. A gente vai fazer volta para o último bloco da entrevista. Eu vou saber do doutor Luciano Agra, será que ele é tão mole assim, para usar uma linguagem bem do campinense aqui, de Zé Pinheiro, eu também sou da Zona Leste, que flechado por Ricardo Coutinho, agora já está flechado pelo outro Luciano, o Luciano Cartaz, que não teria cumprido também compromissos com ele, que foi o fiel da balança para a eleição do candidato petista, e vamos saber com quem ele fica na eleição do próximo ano. Cássio, Veneziano, Blocão, Ricardo Marcelo. É rapidinho, um instante só, não sai daí. Os homens adoram, as mulheres se divertem. Manual prático da mulher desesperada, com Adriana Biroli e Alex Barg. As armadilhas que a mulher moderna cria para fugir da solidão numa comédia inteligente de Dorothy Parker. Dia 28 de setembro, às 20 horas, no Teatro Facisa. Informações 2101-8832. Participe do Festival de Prêmios em prol da reforma da Capela de Nossa Senhora de Lourdes, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, bairro do Catolé. Dia 6 de outubro, na quadra de esportes do Clube Campestre, a partir das 10 horas da manhã. Adquira sua cartela, contamos com a sua solidariedade. Informações 3337-1032. Apoio Fundação Pedro Américo, TV Itararé. O prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, ficou uma arara pé da vida com auxiliares, coordenadores e outros que atrasaram o pagamento de alguns servidores do SAMU, do Fome Zero e da Secretaria de Saúde. Ao chegar de Brasília ontem, o prefeito foi procurado pela imprensa para explicar as causas desse atraso e se mostrou surpreso. A bem da verdade, Romero é muito cuidadoso com o pagamento da folha, eu sou testemunha disso, e ele vem até antecipando a liberação do dinheiro a cada mês. É muito preocupado com essa situação. O prefeito deu bronca em muitos auxiliares na tarde de ontem e garantiu que paga o que tiver atrasado agora com a folha de setembro, que aliás está liberando hoje. Hoje, dia 27, já está pagando, inclusive, aos aposentados e pensionistas do IPSEM. Agora, cá para nós, hein? Romero tem que tomar cuidado com alguns auxiliares que estão trabalhando, parece-me, contra a sua administração. Aquela história que o ex-prefeito Luciano Agra conhece muito bem, uma vez que ele jogou no Trezinho, de jogador quando quer fazer caldeirão. Derruba qualquer treinador. Então é preciso que o Romero esteja atento para algumas situações já detectadas pela imprensa de setores onde parece deliberadamente, não quero acreditar que isso esteja acontecendo, alguém estaria trabalhando contra a administração. A máquina pública é muito grande. Aqui e ali tem um auxiliar que extrapolou. O senhor foi prefeito e sabe disso, né, doutor Luciano? Infelizmente, né? Infelizmente. Mas aí o prefeito tem que chamar o feito a ordem. Eu tenho certeza que Romero... É uma orquestra, é uma orquestra. Né? Aí um desafina... Já vi, bota o trabalho a perder, né? Talvez bota o trabalho a perder.
É verdade que Luciano Cartacho não cumpriu com o senhor alguns compromissos lá da campanha, secretários, algumas coisas. Eu li algumas notas na imprensa, os colegas lá de João Pessoa sobre isso. Olha, hoje, com passado esse tempo, dá para, nitidamente, para entender que o prefeito Luciano Cartacho, ele tinha uma orientação nacional, né, que, vamos dizer assim, entrava em rota de colisão com o que a gente tinha estabelecido. Né? Ocorre que eu não posso reclamar, porque eu fui muito contemplado, e todos os auxiliares do governo que tiveram a minha chancela estão lá trabalhando. A relação hoje é boa, pessoal? É ótima. Vocês telefonemas, batem papo? Agora, o meu estilo é aquele, sabe? Eu sou muito discreto, não quero exercer nenhuma influência, nem sombra, porque eu acho que Luciano, ele tem capacidade, né, de fazer lá atrás trabalho. Tentaram fazer isso com o senhor também, que a gente falou agora há pouco, né? Pois é, então, entendeu? Foi uma aliança vencedora, ganhamos em 63 bairros na capital. Ele deve reconhecer a sua importância do seu esquema, da sua equipe na eleição, que toda Paraíba acompanhou, né? Luciano Cartacho estava lá embaixo nas pesquisas, né? Estava lá Zé Maranhão, estava lá Cícero, estava lá Estela Isabel, ele aparecia, como a gente diz aqui, no rabo da gata, né? E de repente o homem chegou, né? Exatamente. E isso vem demonstrar a tese, né, que tem a ver com o assunto anterior, que eu com 79,6% de aprovação, mas foi excluído do processo, e aí tomei a iniciativa de sair do partido, porque eu não renunciei, eu saí do partido, né? E aí fui apoiar quem já fazia parte do governo e fazia parte do meu arco de aliança, que eu tinha 17 partidos me apoiando, entendeu? Então, diante de uma situação dessa, eu só podia tomar aquela decisão levar. É verdade, mas foi uma decisão que repercutiu no estado todo, o senhor sabe. E aí Luciano Agra tornou-se um nome estadual, politicamente falando. Essa hoje é a realidade, né? E hoje o senhor como eu disse na apresentação, cortejado, paparicado no bom sentido, conversa com o Cássio Cunha Lima, veneziano vai lá no seu escritório, aí Ricardo Marcelo chama para tomar uma cerveja, no outro dia já é Nivaldo Ribeiro com um blocão e tal. Para onde vai Luciano Agra, afinal? O senhor ainda não se filiou a nenhum partido, né? Não, já sou. Já no PEN? Já estou no PEN 51, estou presidindo o Diretório Municipal de João Pessoa. O presidente Ricardo Marcelo tem demonstrado um comportamento tem sido correto com o senhor? Muito correto, entendeu? E é um partido que tem uma identidade muito grande com um tema que para mim é muito importante, ecologia, meio ambiente. Você sabe que eu sofri muito em João Pessoa porque eu queria criar, mas ainda criei e protegi muitas áreas de sensibilidade ecológica, né? E também os parques, né? No caso dos parques, eu fui muito mal compreendido, porque isso entra em rota de colisão com interesses econômicos, às vezes, né? Fortíssimos. Teve aquele caso do Aeroclube. Teve o da Fazenda Cuiá, mas graças a Deus eu fiz tudo muito como deve ser feito, às claras. Agora, não deixei de exercer a autoridade que me foi conferida. E outra coisa, nunca fiz nada sem ter o respaldo da população. Tudo que eu fiz, inclusive eu acho que essa
é a melhor maneira de governar, é você ouvir, porque você sozinho tomar uma decisão, entendeu? Às vezes vai entrar em choque lá com... Um choque. Então, se a população participa do processo vai lhe dar decisório, vai me dar o respaldo. Sem dúvida. Aí você tem a margem de erro, diminui. Você está alicerçado, né? Não tem para onde. Foi por isso que aí eu saí fazendo 200 ruas, 100 quilômetros de asfalto, né? E equipando toda a cidade com unidade de saúde, unidade de assistência social, educação, as escolas, o centro administrativo. Se você vê ali lá do Almeidão, né? Água Fria. Se você for antes da minha gestão e depois da minha gestão, você vai ver que é outra coisa, entendeu? E aí fiz o máximo para modernizar, para informatizar, entendeu? Consertei esse jampa digital, entendeu? Que eu já peguei o bonde andando, como a gente diz. O bonde andando, né? É tanto que não tem absolutamente nada. Aliás, eu saí, entendeu? Como eu entrei com a cabeça erguida, sem dever nada a ninguém. Ninguém nunca jamais levantou nenhuma suspeita sobre a sua pessoa. Agora, evidentemente que tem aqueles adversários que vão insistir em querer diminuir aquilo que você falou do cortejamento. Né? Acontece que você cultiva por exemplo, um campinense, para mim, é uma pessoa especial, entendeu? Independente de quem seja. Então, quando chega uma pessoa de Campina Grande para falar comigo, eu deixo ele independente de ser de partido, de ser político, de ser autoridade, de não ser, né? Eu sou daqui, minha família é daqui, eu tenho inúmeros familiares aqui. Doutor Luciano, a gente está em cima da hora. Eu quero registrar aqui as presenças das suas assessoras Suelen e Andréa Barros, que estão abrilhantando com suas presenças no nosso estúdio. E quero lhe fazer uma pergunta final. É verdade que o vírus da política, quando entra na corrente sanguínea, impregna, é mais ou menos como o vírus radiofônico da imprensa da televisão, não sai mais? Olha, o senhor tomou gosto na peça, para usar um termo bem popular também? No meu caso, para mim, é muito simples. Criou-se uma confiança, criou-se um respeito, uma consideração para com a minha pessoa e principalmente uma credibilidade. Eu construí uma credibilidade onde as pessoas viram, né, que eu olho nos olhos, que eu... Não tem subterfúgio, não tem enrolada. O que pode, pode, o que não pode, não pode. Exatamente. Então, o que acontece? E se eu ficar na universidade, ali, fazendo o meu trabalho, né? Só ainda hoje dá aula? Todo dia eu estou dando aula. Mas aí eu notei que todas essas pessoas, e a Paraíba como um todo, ela precisa de um projeto de desenvolvimento, ela precisa de uma regionalização, né? Ela precisa enfrentar com muito mais competência e inteligência e outros aparatos, a questão da segurança, porque eu estou sabendo que aqui em Campina Grande, uma cidade com 500 mil pessoas, tem 6 veículos, né, da área de segurança, realmente... A seca que a gente está vivendo aí, Campina ameaçada de racionamento da água. Pois é. Uma série de problemas. Estou estudando profundamente essa questão dos recursos hídricos, entendeu? Porque está se apostando tudo na transposição, né? Mas eu pergunto, e o resto? Né? Porque, por exemplo, eu fui visitar a semana passada a Cauã, né? Que abastece aqui Campina Grande. Ora, também, além de Boqueirão, mas também tem águas de Acauã. O que é que acontece? Você tem lá o Acauã em abandono e uma obra estruturante do governo federal sendo feita. Quer dizer, então, vamos dizer assim, querendo
não estão fazendo o dever de casa e jogando toda a culpa no governo federal. É preciso colocar a coisa nos seus devidos is. Só para você ter uma ideia, né? O governo do estado, ele reduziu em 50% o orçamento dos recursos hídricos na parte que lhe cabe. Isso mostra, né, revela que ele está somente se escorando no governo federal. Para a gente concluir, diga para onde vai o PEN. O PEN fica, o PEN quer participar da chapa majoritária, o candidato é o presidente Ricardo Marcelo, é Luciano Agra. O seu sonho de consumo é ser candidato a senador, a vice-governador, porque a gente está em cima da hora. E Campina quer saber disso. É o seguinte, eu tenho um compromisso com o presidente Ricardo Marcelo, e isso vai ter que ser submetido, evidentemente, a um número maior de pessoas, de fazer parte de uma chapa majoritária. E evidentemente, construir uma política de alianças. Claro. Né? É por isso mesmo que eu tenho percorrido todas as cidades, conversando com todas as lideranças, né? E tem tido uma ótima, vamos dizer assim, aceitação. Há um ambiente propício porque, infelizmente, o governo do estado não está correspondendo às expectativas. Não está na segurança, nos recursos hídricos, na política habitacional. A política habitacional de João Pessoa é um desastre na parte do estado, enquanto que a da prefeitura vai de vento em popa. Está em cima da hora, a produção já me chama ali. Eu vou acertar, combinar com o senhor e com a assessoria para o senhor voltar mais a Campina Grande para a gente discutir. Daqui até a eleição vai ter muito tempo, né, para a gente conversar. Pois é, só para encerrar um tempinho aqui a direção nos permita, é que fazer só estrada não resolve, não. Entendeu? Tem que ser uma coisa muito mais bem elaborada. Então, no dia 30 desse mês, brevemente, o partido, o PEN... Segunda-feira já, né? O PEN vai tomar uma decisão e aí eu fico com o compromisso aqui de vir... Vamos voltar para a gente conversar. Numa outra oportunidade para dizer exatamente qual vai ser o nosso rumo. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo a esta casa, viu? Obrigado, Carlos. É uma satisfação... Está aqui, e para mim vocês não imaginam o prazer, né, de estar respirar aqui o ar campinense mais uma vez, né? Friozinho. E amanhã o senhor será nosso convidado lá na Rádio Cidade para a gente bater um papo lá com o Juarez Amaral e toda a equipe, ok? Muito obrigado. Vamos à última do calçadão. Auxiliares do governador Ricardo Coutinho estariam de olho em determinados servidores que não fazem outra coisa dentro das repartições estaduais a não ser fofocar sobre política, né? Não só de olho, mas também fazendo relatórios para autoridades do estado onde constariam procedimentos que não são compatíveis com quem está ali para trabalhar, para servir a população. Segundo essas informações, as figuras ganham do Estado, foram nomeadas por Ricardo Coutinho, mas estariam fazendo campanha contra ele dentro das repartições. Aí está danado, tem que fazer alguma coisa. Eu quero, por fim, agradecer a sua atenção, sua companhia, lhe convidando para o nosso próximo encontro nesse horário, segunda-feira, mas no domingo temos transmissão de futebol com a abertura de mais uma Copa Campina Grande de futebol de pelada. E sugira temas para entrevista, o endereço aí está, @tvitararé.com.br. Nos assista pela internet em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. O endereço é esse aí. Agora vai começar o Diversidade com Saulo Queiroz e Thaís Carvalho. Boa tarde, um abraço, bom fim de semana, até domingo. Ponto a ponto. Apoio ESAC, Escola Superior de Aviação Civil.